Bom dia novamente. Agora vamos dar início à composição do segundo painel do Fórum do Setor de Feiras e Eventos, com o tema Reengenharia de Mercado. Para isso, convido ao palco o senhor Caio Luiz de Carvalho, diretor-geral da Enter Entertainment Experience. Senhor Damien Timpério, diretor-geral do Imigrantes Exhibition Center. Senhor Fernando Beltrame, sócio-diretor da Ecaplan Consultoria em Sustentabilidade. O senhor Jorge Alves de Souza, diretor superintendente do Grupo Coromoda. Senhor Marcelo Checon, presidente da M. Checon Cenografia. O antropólogo e professor Luiz Marins. Senhor Sérgio Medina Pasqualin, diretor superintendente do Expo Center Norte. O expositor deste painel, Juan Pablo de Vera, presidente da Ridge Exhibition Alcântara Machado, da União Brasileira dos Promotores de Feiras e do São Paulo Convention and Visitors Bureau. E o nosso anfitrião, Otávio Neto. Obrigado, senhoras e senhores. Nós vamos dar início ao segundo painel do terceiro Fórum do Encontro do Setor de Feiras e Eventos, o painel de feiras. As feiras eu acompanho praticamente, a gente estava falando de governos, né? Eu acho que desde a época do Collor, a gente vê as mudanças no setor do país, da economia do país, mas as feiras, elas estão cada vez mais presentes na realização de negócios, onde os negócios são concretizados. Cada negócio concretizado em uma feira faz com que o turista de negócios retorne à cidade de São Paulo pelo menos mais de 9 vezes. É uma pesquisa que nós avaliamos, nós do Grupo Radar, que temos essa obrigação e divulgamos o setor de feiras e eventos através das nossas mídias, revista, programa de televisão, mídia digital, enfim. E pela pesquisa que foi encomendada pela UBRAF, pelo Sindeventos e pelo Sindiprom, só a cidade de São Paulo movimenta 16,3 bilhão de reais em toda essa indústria, que é a indústria de feiras e eventos. Juan, se você me permitir, eu queria passar só um vídeo do Armando, que ele está lá na Alemanha, na Euroshop, que acontece de 3 em 3 anos, que é uma feira desse setor de mídia presencial, de live marketing, né? E eu queria que o Armando, o vídeo que ele gravou, pudesse passar. Olá, Otávio, meus companheiros. Estou aqui conversando com vocês, porque, infelizmente, depois de muitos anos, eu não vou estar presente nesse nosso encontro tradicional. Eu vou estar em Düsseldorf, na Alemanha, na Euroshop, que é uma feira trienal. E ainda, Otávio, como nós tínhamos combinado, rapidamente, fazer uma colocação sobre aquela pesquisa que a UBRAF, o Sindiprom e o Sindeventos contrataram junto à FIP, no sentido de dimensionamento econômico do impacto das feiras na cidade de São Paulo. Esse é um estudo inédito e muito importante para que a gente se apresente sem os famosos achômetros. Então, hoje nós temos realmente o que nós trazemos para uma cidade, os benefícios, os resultados econômicos para a cidade. Esse número, a primeira parte da pesquisa foi encerrada, a gente chegou a um número de 16,3 bilhões de reais, que é a somatória das nossas atividades.
E é o que é interessante desse número, porque ele é expressivo, mas é uma questão de alavancagem, como diriam os banqueiros. A gente sai aí, o setor de promoção, as empresas que organizam as feiras, movimentam, a sua categoria movimentam 1,6 bilhão. E, na verdade, alavancam 16. Aí entra toda a nossa cadeia produtiva, a hotelaria, a gastronomia, o entretenimento, as agências de viagem, a locação de carros, a prestação de serviços, tudo o que acontece nessa cidade. Mas eu queria ainda mais uma vez, então, agradecer a oportunidade e desejar a todos um grande encontro. Esse evento é fantástico para o relacionamento, para as pessoas se encontrarem, ganharem algum conhecimento com as apresentações, mas principalmente fazerem negócios. E com isso eu encerro desejando bons negócios a todos e um bom ano. Então, presidente, essa foi a pesquisa que foi encomendada pela FIP, pela UBRAF. Eu acho que dá para mostrar um pouquinho a dinâmica do que é esse nosso setor e a importância que esse setor tem. Nós sabemos que nós estamos lá diariamente, né? A Reed Exhibition é líder. Quantas feiras são, Juan, no mundo? Quantos países e quantas feiras? Você tem esse número? São aproximadamente 500 feiras por ano em 40 países. Então, isso mostra a importância dessa ferramenta, que é a mídia presencial, na realização e efetivação de negócios, não só aqui no país, mas também em todo o mundo. E por essa experiência, e como presidente da UBRAF, União Brasileira dos Promotores de Feiras, e presidente do São Paulo Convention and Visitors Bureau, e presidente da Reed Exhibition aqui na América Latina, eu queria que o Juan fizesse a sua exposição, Juan. Reengenharia das feiras. Por favor. Muito bom. Obrigado, Otávio, obrigado ao Grupo Radar por essa oportunidade, aos patrocinadores que estão fazendo esse evento ser possível e a todos vocês por estar aqui presentes. Antes de começar, queria pedir desculpa aos engenheiros. Eu sou administrador, me colocaram para falar de engenharia, mas acho que administrador tem um pouco disso de metido, de querer achar, de saber um pouco de todo. Então, eu fiz um esforço para poder compilar algumas informações que acho que podem ser utilidades para responder ao convite do Otávio, de Roberta e de toda a equipe do Grupo Radar. Então, antes de começar, ainda bom dia a todos. Muito obrigado por estar aqui presentes. Recebi o carinho de todos vocês quando cheguei agora em cima da hora, dizendo que estavam aqui para me prestigiar participando da palestra. Eu também minto um pouquinho assim como vocês, assim que obrigado a todos por estarem aí. Mas, para quem não me conhece, rapidamente, eu nasci no Uruguai, tive a felicidade de ser mal criado na minha infância em Buenos Aires, na Argentina, uma cidade fantástica para se viver, para se morar. Infelizmente está passando por um momento bastante especial, mas sem dúvida vai conseguir se recuperar. Estou casado com uma uruguaia há mais de 21 anos e muito feliz dessa relação. Tenho 3 filhas, uma delas nascida na Argentina, as 2 gêmeas nascidas aqui em São Paulo. Fui formado na Universidade de Buenos Aires como administrador de empresas e depois tive a oportunidade de fazer um curso de liderança na gestão de empresas. E realmente me sinto muito feliz com a oportunidade de poder estar fazendo parte desse mercado tão dinâmico que é o mercado de feiras e eventos aqui no Brasil. Rapidamente, só para devolver os créditos de quem me está pagando por estar aqui, da Reed Exhibition. Não sei quantos vocês conhecem a Reed Elsevier. Nós fazemos parte de um grupo internacional chamado Reed Elsevier. Nossa empresa é uma empresa mundialmente conhecida, principalmente focada no que nós chamamos soluções de negócios para profissionais. Sim, esse é o slogan de nossa empresa, o nome de nossa empresa. Geralmente destacamos que somos uma empresa que ajudamos a cientistas a fazer novas descobertas, aos advogados a ganhar casos, aos médicos a salvar vidas, às corporações a construir relacionamentos comerciais, às companhias de seguros a avaliar seus riscos e às instituições governamentais e financeiras
a detectar potenciais fraudes. E uma frase que foi incorporada agora recentemente nessa sentença é: nossas soluções muitas vezes são responsáveis por cerca de 1% do custo total de nossos clientes. ¿Sí? É um destaque especial que se está fazendo hoje, com a preocupação de que nossos clientes entendam quanto realmente investem nos serviços e produtos que nossa empresa oferece, em compensação a quanto eles têm de retorno de investimento com esses serviços. Esse é a logomarca conhecida do grupo, el Civir. É um grupo muito antigo, quem não conhece a história. El Civir, na Holanda, é um grupo anglo-holandês. Na Holanda, el Civir significa livrinho de bolso, sim? Muito comum há alguns anos atrás. Mas el Civir começou publicando alguns livros científicos, principalmente, por isso essa logomarca, com esses desenhos em particular, tem toda uma conotação, esses símbolos que estão fazendo parte da logomarca do grupo. E o grupo começou já há algum tempo publicando livros. Um dos primeiros livros que publicou foi o livro de Galileu Galilei, no século XVI. Então, é um grupo que tem uma experiência bastante importante ao longo dos anos. E, sem dúvida, quando se fala de reengenharia e você vê o que o grupo conseguiu fazer, realmente você consegue ver que quando se faz a reengenharia certa, quando se conseguem fazer as adaptações à realidade do mercado, tem empresas que conseguem conviver com esses desafios por mais de 5 ou 6 séculos em diferentes mercados. Essa é a constituição do grupo, são 4 grandes divisões de negócios e nós fazemos parte da divisão Exhibitions, que é uma das divisões mais importantes do grupo. Aqui no Brasil está presente também na área editorial com a editora Campus Elsevier, que publica vários livros científicos e médicos, são bastante fáceis de poder conhecer. Quanto a nossa empresa vem crescendo ao longo dos últimos anos fortemente, apesar dos desafios que estamos vendo nos mercados, principalmente mais maduros, na Europa e nos Estados Unidos, consegue apresentar uma série de crescimentos sustentáveis. Esse é o valor de nossa ação nos últimos 2 anos. ¿Sí? Então, falando de reengenharia, a empresa consegue manter seu valor para seus inversionistas, para as pessoas seus acionistas. Se comparam isso com o valor do índice, o índice de valor da Bolsa de Londres, vocês veem que a performance realmente da companhia está fazendo muito sucesso, está sendo muito valorizada pelos investidores. Como fizemos isso? Principalmente mudando. Como vocês veem, nos últimos 10 anos, a mudança de nosso grupo, 12 anos, desculpe. No ano 2000, éramos uma empresa na qual, principalmente, 64% de nossas receitas era de mídia impresa e apenas 22% era gerado por produtos ou serviços via as ferramentas eletrônicas. Sem dúvida, uma mudança muito forte em nosso grupo que nos permitiu poder oferecer a nossos clientes melhores serviços, mais atualizados, ao menor custo possível. E acho que isso é um verdadeiro exemplo de eficiência que o grupo conseguiu fazer a nível mundial. Quanto à nossa divisão de feiras, a Reed Exhibitions, como falamos anteriormente, está presente em mais de 40 países, organizando quase 500 feiras de negócios por ano. Nossa empresa também continua com um crescimento bastante sustentável. Nos últimos anos, apesar das dificuldades que a economia mundial apresentou, a empresa conseguiu ter um crescimento sustentável muito importante. Os resultados de 2013 vão ser anunciados agora em 15 dias, mas também há previsões que volte a ser um ano de crescimento forte. E nós conseguimos fazer isso principalmente fazendo um desenvolvimento muito importante no que tradicionalmente se chama resto do mundo, ¿sí? Onde todos nós estamos e fazemos parte desse mercado em crescimento. Alguns anos atrás, esse resto do mundo era apenas 4%, hoje somos uma proporção bem importante de nossa empresa e graças a essa decisão de adaptar-nos, fazer a reengenharia necessária de nossos produtos, de nosso posicionamento geográfico, conseguimos manter o crescimento que estávamos buscando. Fazemos parte de um mercado bastante atomizado, ¿sí? Não sei quantas vezes essa informação estive disponível aqui no mercado do Brasil, mas é uma informação pública de uma consultora internacional que faz esse tipo de análise de mercado. Como vocês veem, o setor de feiras é um mercado bastante atomizado, ¿sí? Todos estes que estão aqui são pequenos organizadores que fazem 1 ou 2 feiras espalhadas pelo mundo. A RIGE hoje a maior empresa na realização de eventos, com aproximadamente 5% do mercado mundial. Então, quando perguntam
tem espaço para crescer, tem muito espaço para crescer. Sim, tem muito espaço para crescer. E, particularmente, nossa filosofia de crescimento ao longo dos últimos anos foi nos associando com os parceiros certos e poder encontrar as plataformas certas de negócio para poder trazer nossa experiência e nosso know-how para poder oferecer melhores serviços aos clientes, expositores e visitantes que prestigiam esses eventos. Constituímos aqui no Brasil, apesar de muitas previsões que diziam que não ia dar certo e não íamos conseguir, conseguimos aqui no Brasil constituir uma grande empresa que tem dois nomes de família, a Reed Exhibitions e Alcântara Machado, uma empresa com uma trajetória espetacular e que aqui no Brasil tem tido um papel muito importante junto à indústria, junto ao desenvolvimento econômico de nosso país, e temos muito orgulho desse passado constituído sobre a ideia do Caio Alcântara Machado, que nos toca hoje a responsabilidade de dar continuidade aqui no Brasil. Como fizemos isso? Principalmente por aquisições. Sim? Tivemos a felicidade de começar no ano 97 aqui no Brasil, mas o primeiro grande impulso foi a aquisição da Alcântara Machado no ano 2007. Com isso incorporamos 23 feiras a nosso portfólio e cerca de 100 pessoas que se sumaram à nossa equipe. No ano 2009 voltamos a fazer uma aquisição importante do grupo MG. Eles faziam a feira de Brasil Offshore em Macaé e a feira de duas rodas. Logo disso, conseguimos fazer a aquisição da Múltiplos, uma empresa com uma competência muito importante, realizar eventos no interior do estado de São Paulo e realizar eventos em Recife, no Nordeste, particularmente focados no setor de etanol, um setor importantíssimo para o desenvolvimento de nossa economia e que esperamos que volte a ter o mesmo reconhecimento por parte do governo para voltar a ser um dos impulsores do crescimento de nossa indústria. Santos Offshore, uma feira realmente muito ligada ao nosso portfólio já existente na área de energias. Em 2012, depois de 10 anos de negociação, conseguimos convencer a dona Kátia de nos deixar o privilégio de conduzir o desenvolvimento da Equipotel. Também nesse ano fizemos a aquisição da Movimatch, muito bem idealizada e conduzida até então pelo grupo Iman. E recentemente fizemos a aquisição da Travel Week, uma feira ligada ao turismo de luxo, que é realizada aqui em São Paulo e que estamos incorporando ao nosso portfólio de feiras de turismo junto à World Travel Market Latinoamérica, que foi lançada o ano passado. Parece fácil, mas esses processos de integração, de juntar pessoas, alguns colegas que estão aqui na plateia já estiveram comigo várias vezes em esses processos. Não é fácil, é bem complexo, juntar culturas, juntar pessoas, juntar produtos, juntar parceiros, ¿sí? Tentar organizar um calendário, tentar organizar uma qualidade de serviço para nossos clientes não é nada fácil. Falei um pouco sobre minha pessoa, ¿sí? E realmente o objetivo desta palestra é poder dar para vocês um pouco de devolver a vocês um pouco do conteúdo que tive a oportunidade de aprender. Não tenho a qualidade de nosso professor para ser tão claro e preciso com seus conhecimentos, mas vou repassar para vocês o conhecimento que eu tive a oportunidade de receber. É um conhecimento público, não tem nenhum objetivo comercial e o objetivo desta palestra é que simplesmente pudesse compartilhar com vocês outras apresentações que eu tive a oportunidade de aprender de outros profissionais que me deram a felicidade de adquirir esse conteúdo. Meu desafio para todos vocês é não guardem essa informação, repassem essa informação para quem quiser. Eu vou deixar a apresentação à disposição do Grupo Radar para poder fazer nosso setor de feiras e eventos continuar a crescer aqui no Brasil. Como vocês sabem, como foi colocado aqui, estou como presidente do Conselho, o Conselho da UBRAFE. É um grupo de líderes que tomamos o desafio de dar continuidade a um trabalho que está sendo feito há mais de 30 anos aqui no Brasil por outras pessoas e nos tocou, nesse momento, dar nossa colaboração junto ao Jorge Alves de Souza, que é meu vice-presidente, e outros vice-presidentes que também estão aqui presentes. Participamos assessorando e dando conselho aos executivos. O presidente da UBRAFE é Armando, como vocês viram aqui. Nosso trabalho é poder desafiar a Armando, tirar ele da zona de conforto todo dia e pedir para ele nos ajudar a fazer que esse setor de eventos tenha um ponto comum, um ponto de encontro na UBRAFE para poder discutir assuntos que nos resultam relevantes para a nossa iniciativa.
Também tenho a felicidade de estar fazendo parte da equipe do Conselho do São Paulo Convention and Visitor Bureau. Eu estou como presidente desse conselho de administração, o presidente executivo, o cara que toca o dia a dia é o Tony, deve estar por aí o Tony, que muitos de vocês conhecem. Eles, junto com a equipe, fazem o trabalho acontecer. Nosso trabalho é estar disponível para quando ele precisa, mas também participar ativamente nas reuniões do conselho para dar para ele as diretrizes, informações e conselhos do que nós enxergamos poderia ser desenvolvido para cada vez mais ter um destino na cidade de São Paulo que saiba receber melhor a nossos turistas. Falei um pouco de mim, mas queria conhecer um pouco mais do perfil de vocês. Sim, a ideia é que seja uma palestra o mais interativa possível. Eu queria saber, só levantando a mão, quem de vocês trabalha produzindo eventos? Seja como organizador, como equipe de apoio, seja como centro de eventos, etc. Vamos lá. Levante a mão quem produz eventos. Muito bem. Agora levante a mão quem participa de eventos como usuário, ¿sí? Como expositor, como visitante. Muito bom, temos um mix bastante interessante de participantes. Acho que esse é o fruto da credibilidade do grupo Radar para poder nos reunir aqui e compartilhar essas informações. Então, como vocês sabem, temos dois desafios, ¿sí? Poder atender as expectativas do organizador, do profissional que organiza um evento e a expectativa do visitante, de aquele comprador que se desloca até aquele local para poder encontrar com o expositor, outro participante importante desse ambiente de negócios para poder realmente realizar o evento com sucesso. E a ideia de hoje, particularmente desse painel, é falar sobre feiras. Sim? E feiras, como vocês sabem, têm uma tradição bastante importante. As feiras começaram há muito tempo, sim? Eram isso que está aí. Feira começou há muito tempo, acompanhando o desenvolvimento das grandes cidades na Europa. Eram espaços que aconteciam no mercado central de cada uma das cidades destacadas como cidades de comércio na Europa. Aí se encontravam fornecedores de produtos, ¿sí? Que venían da mesma região ou de outras regiões mais remotas, e se encontravam com os compradores para poder intercambiar esses produtos. Já um processo mais avançado, até usando moedas de troca para essas mercadorias. E, sem dúvida, aí também tinham o organizador do pavilhão, a empresa de segurança, a empresa de limpeza, sempre havia alguém dando esses serviços. ¿Sí? O mesmo conceito do que nós estamos fazendo hoje. ¿Sí? Porém, todos nós sabemos que o mercado no que nos encontramos hoje é um pouco mais complexo desse mercado que nós conseguimos ver nesse ambiente que está hoje. Hoje, nós enxergamos a realização de eventos em espaços cada vez mais adaptados a esse desafio. Esse é o Centro de Convenções e de Exposições de Guangzhou, na China, onde se organizam várias feiras bem conhecidas. Por exemplo, a Canton Fair, que é uma feira de quase 1.200.000 metros quadrados de exposição, com 60.000 expositores, e que é tão grande que acontece em fases. ¿Sí? Tem uma fase que acontece uma série de produtos, desmonta a feira, volta a montar e volta a acontecer outra fase. Acho que são 3 ou 4 fases que acontecem na mesma feira. E realmente isso que está acontecendo na China não é de sempre. A China tomou a decisão de enxergar as feiras de negócios como uma grande oportunidade para o desenvolvimento econômico do país. Então, a China tomou a decisão de investir e todas as grandes capitais da China têm hoje dos mais modernos centros de convenções e eventos para receber compradores de seus produtos e poder colocar seus produtos em uma prateleira cada vez mais destacada para poder fortalecer o crescimento e o plano econômico do Estado, não do governo, do Estado da China, que está com um planejamento muito claro hacia onde eles querem conseguir. E nossas feiras aqui no Brasil, eu gosto de dizer, nós sempre temos que saber enxergar o contexto. Eu me lembro quando chegava aqui a São Paulo a visitar algumas das famosas feiras organizadas pela Alcântara Machado, pelo Eduardo Guacelli, pela família Guacelli, pelo Lemos Brito. Acho que todos nós vivimos a experiência de entrar nesses pavilhões espetaculares que eles sabiam fazer com tanta competência.
E havia algo que me chamava muito a atenção, vindo de alguns mercados mais pequenos, alguns mercados sem o potencial que nós enxergamos, era realmente que aqui no Brasil não se conseguia enxergar o contexto de oportunidades que estavam todas juntas, reunidas em um mesmo espaço. E eu destaco isso dizendo, sem dúvida, São Paulo é uma grife fenomenal. E nós temos várias dessas. Rio de Janeiro é uma grife fenomenal. E muitas cidades do Brasil, muitas regiões do Brasil, têm, sem dúvidas, um contexto muito propício para poder se promover como um grande destino para eventos. Mas também temos mercados, ¿sí? Nós temos consumidores, nós temos mercados diretos, aos quais nós nos relacionamos aqui dentro do país, e mercados indiretos nos quais nos relacionamos por intermédio de alguns gestores ou intermediários. Nós temos pessoas, ¿sí? Somos um país que cada vez que mostra seus números de população, do crescimento demográfico, da qualidade dessa demografia em quanto a população, em quanto a crescimento de renda, etc., é muito importante. Nós temos produtos, somos um país que tem uma diversidade de economia muito grande. Eu gosto de comparar com o meu Uruguai, que temos tão poucas coisas para poder oferecer em contrapartida. Aqui no Brasil temos uma infinidade de produtos para poder oferecer e poder destacar. Nós também temos serviços. ¿Sí? O Brasil, apesar de todas as ineficiências que nós conhecemos, tem qualidade de serviço e tem qualidade de treinamento para esse serviço. ¿Sí? Nós fazemos parte de uma economia ávida ou necessitada de novidades. Somos rápidos adaptadores de novidades e lançamentos. Cada vez que se lança um telefone novo, o Brasil é um dos países recorde em incorporar essa tecnologia rapidamente a seu dia a dia. E nós temos conhecimento. Existe muita sabedoria nesse país. Existem lideranças, existem pessoas, existem instituições, existe história, existe registro, existe documentação muito válida para poder enxergar o que existe aqui no país. E, além disso, nós somos uma sociedade que tem a necessidade de se encontrar. Nós gostamos de nos encontrar uns com outros. ¿Sí? Nós vamos, geralmente passamos pela frente de um restaurante, se tem fila, nós queremos ir nesse restaurante, porque se tem fila deve ser bom, não é? Se está vazio, nós não gostamos de entrar. É um hábito nosso. Culturalmente, é um atributo que nós temos e nós, como organizadores de eventos, temos que saber enxergar essa realidade. Então, falando um pouco sobre o Brasil, quando trazemos isso à nossa realidade, eu gosto de mostrar a nossos colegas internacionais o porquê o Brasil tem essa força no setor de feiras. ¿Sí? Eu digo para eles, olha, esse é o mercado mais tradicional de uma rua de São Paulo. ¿Sí? Isso é a festinha que nós fazemos no carnaval. Isso aí é a arquibancada de um estádio de futebol. Isso aí é uma corrida ou uma parada de bicicletas, um festival e até a praia. ¿Sí? Então, quem enxerga a economia, quem enxerga o mercado, quem enxerga oportunidades de negócio, tem que saber enxergar essa realidade. E essas são algumas das feiras que nós temos a felicidade de poder organizar aqui no Brasil. ¿Sí? Essa, em particular, essas são do Salão de Duas Rodas do ano passado. Então, quando chegamos hoje, nossa realidade, o desafio que nós temos para essa reengenharia que precisamos fazer, realmente temos que saber identificar o momento no qual nós nos relacionamos com esse mercado. Cada vez mais, as pessoas que fazem parte de nossa rede social estão querendo nos conhecer, estão pesquisando nosso perfil, estão visitando nossas atividades, estão visitando quem nós somos, o que fazemos, do que gostamos, porque querem se relacionar com pessoas. Fazemos parte de uma megalópole, uma metrópole, uma das mais bem habitadas do mundo. ¿Sí? O que é uma oportunidade espetacular para todos nós. Como eu gosto de dizer, quem não gosta do trânsito de São Paulo vai organizar feiras em uma cidade pequena. Temos equipes com muito talento, temos uma sociedade que se está adaptando rapidamente a essa novidade das mídias sociais, o que é uma vantagem importante. Temos acesso à informação, nós não somos um mercado regulado pela informação, temos acesso à informação em fontes confiáveis e diversas para poder confrontar e nos atualizar constantemente. Também fazemos parte de uma sociedade que gosta de interagir, isso é o melhor que nos pode organizar como feira, saber interagir com nossa audiência. E teremos um dos eventos mais importantes do mundo acontecendo daqui a pouco no Brasil. ¿Sí? E eu gosto de dizer para minhas filhas,
quando me perguntam o que eu acho da Copa, eu falo para eles, olha, filha, nós aqui no Brasil somos um dos poucos países que tive a felicidade de classificar para todos os eventos que a Copa organizou em toda a sua história. Sim? Somos um dos poucos países que tive a oportunidade de chegar às oitavas de final não sei quantas vezes. Somos o único país que conseguiu ganhar essa Copa 5 vezes. Sim? Fomos o único país ao qual nos foi dada a oportunidade de organizar um evento com 6 ou 7 anos de antecedência. Sim? Todos nós sabemos nossa frustração em ver que as coisas não estão acontecendo como gostaríamos. Sim? Mas eu reforço para elas, olha, não adianta o quebra-quebra. Nós temos nosso momento de saber avaliar a favor ou em contra do que a gestão pública esteve fazendo, de saber avaliar o que os gestores privados estiveram fazendo, mas não é culpa da Copa. Sim? O turista que vai venir a nos prestigiar e deixar seu recurso aqui como visitante não tem que pagar a culpa de que alguém fez uma administração errada. Já vai chegar nosso momento nas eleições, nosso momento nas urnas para poder saber fazer nossa manifestação. Mas também vamos ter a revancha. Teremos em 2016 outro grandíssimo evento que o mundo inteiro gostaria de poder estar realizando. Sim? E acho que nós, como organizadores de eventos, temos que saber enxergar essas oportunidades. O melhor legado que esses eventos vão deixar para todos nós vai ser mão de obra qualificada, padrão FIFA. Sim? E isso custa muito. Tem países enormes que estariam dispostos a fazer um esforço, investimento direto para poder ter isso. Nós vamos a ter isso, além da propaganda internacional que esses eventos vão trazer. Como nós enxergamos o futuro? Sem dúvida, o futuro é um dilema. Eu olho cada vez mais a cara de nossos colegas quando perguntamos e o futuro de nossa feira? O que temos que fazer para poder estar lá? A nossa posição dentro da empresa é bastante fácil. Nós olhamos o passado para poder enxergar como nos preparamos para o futuro. Sim, tem uma frase bastante célebre sobre o futuro que é: as empresas mais resistentes são aquelas que, em vez de tentar prever o futuro, preparam-se para responder rapidamente às mudanças. Ninguém de nós sabe quais vão ser essas mudanças, o que temos que estar rapidamente preparados para elas. Mas também gosto dessa frase, que dá um pouco de ownership e de força um pouco a coragem de todos nós como líderes. ¿Sí? Os líderes levam as organizações que lideram a lugares que elas não conseguiriam atingir sem sua liderança. ¿Sí? Tanto para bem como para o outro lado. E o mais importante que nós temos que entender é esse foco em nossos clientes. O professor Marins vive falando disso, eu sou um fã de seus artigos na revista do Grupo Radar, porque ele sempre aprieta a tecla sensível de todos nós. Nosso cliente, nosso foco no que é isso que nosso cliente precisa. E vocês viram, cada vez mais nós temos que nos focar nisso que se chama a experiência de nosso cliente. A grande reengenharia do setor de feiras é saber trabalhar a experiência de nossos clientes. Eu tenho alguns aprendizados que vou passar rapidamente sobre por que essa teoria. Essa teoria está muito básica, é muito fácil de entender em quanto a como foi evoluindo essa nossa economia. Algum tempo atrás, nossa força estava no poder de produção, nossa força passou a ser medida pela nossa capacidade e nossa participação no mercado, e hoje em dia nossa força está em quanto nós conseguimos fazer que nosso cliente reconheça em sua cabeça a força de nossa marca, a força do que nós vamos entregar como produto e como serviço. Esse é um gráfico bastante importante que vem ao longo do tempo sendo desenvolvido, mas vocês veem, nós passamos por uma fase de evolução de produtos que eram medidos por funcionalidade, serviços que eram medidos pelo seu valor, sim? E hoje experiências que são medidas pela emoção, o que nós marcamos nas pessoas que visitam nossos eventos. E tem algumas marcas bem básicas, sim? Tem alguns exemplos bem básicos. O mesmo aconteceu na área de produtos. Sim? Passamos de marcas a estilo de vida. ¿Sí? Pasamos de servicios a experiencia. ¿Sí? Pasamos de experiencias co-criativas. Hoje temos ferramentas que nos dão informação constante do que nossos clientes estão falando. Temos a oportunidade de perguntar a esses clientes que é isso que eles precisam que nós façamos como solução para seus negócios. ¿Sí? Temos marcas que estão fazendo uma experiência espetacular. Quem tem a oportunidade, principalmente aqueles que gostam de marcas de caras, como é o caso da Gucci, a Gucci desenhou uma experiência de cliente espetacular. Até a forma como eles embrulham o pacote para colocar a peça que você comprou dentro da caixinha é estándar em todo o mundo. O perfuminho que você sente na loja, da forma como o vendedor te recebe ao momento de entrar na loja,
é uma marca registrada por eles, o mobiliário que eles usam, o tapete que eles usam. É toda experiência Gucci. E todos vocês viveram, muitos de vocês viveram essa experiência, sim? Nada melhor que poder entrar numa loja da Apple, particularmente essa que é o ícone da Quinta Avenida. Sim? Eu posso lhe confessar que na primeira vez que entrei me senti meio perdido, não sabia onde estava o caixa, não sabia que de repente o cara apareceu com o produto, já me entregou e eu falei, está faltando alguma coisa aqui no meio, verdade? Porque é tão rápido, tão especial essa experiência. Eu me lembro da primeira vez que comprei não me lembro se foi um iPod ou um iPhone, eu cheguei de viagem, estava minha sobrinha com o namorado dela, eles deviam ter 19, 20 anos nessa época, na minha casa. Eu cheguei, falei, olha, comprei o iPod novo. Ai, que legal. Ela pegou a caixa e falei, pode abrir. E o namorado dela falou, você não vai abrir? Tipo, como que a experiência de abrir um produto da Apple é uma coisa única. Não sei quantos de vocês viveram essa experiência, mas quando você abre o produto, tira, descola esse adesivo que tem na frente. Aí você diz, nossa, e agora como vai funcionar? Aí aperta e começa a funcionar sozinho. Você começa a mexer no dedo e ele funciona. A experiência, o foco desse design é poder fazer tua experiência única. Uma vez que você vive essa experiência, tem um insight com essa marca, tem o desejo dessa marca, começa a ter um valor muito importante. E tem empresas que fazem disso sua filosofia de vida. Esta empresa começou vendendo livros, e hoje é um dos principais retailers do mundo. Já está aqui no Brasil fazendo um trabalho de imersão muito forte e, sem dúvida, daqui a pouco nós estaremos comprando muito, pero muito mesmo de empresas como a Amazon. Mas eles sabem que a experiência que eles estão entregando uma experiência do cliente. Você sabe que ele vai chegar, você sabe que ele vai estar pronto, você sabe que ele vai estar embrulhado de uma forma que você vai receber o produto da forma certa. E se não funcionar, eles têm uma política para receber o produto de volta. Sim? Essa experiência com o cliente é realmente um processo muito rico. Daria para falar 2 horas sobre esse processo. Sim? Mas, de forma bem rápida, tem marcas que sabem fazer a experiência de seu cliente. E não é uma apologia a uma marca em particular, mas sim é um exemplo de como hoje se vende um carro. Esse é um anúncio de um outdoor de uma marca de carros alemã que está vendendo esse carro. Não informa atributo do produto. Não diz se tem 4 rodas, quanto consume, qual é a força do motor, quantos bancos ele tem, se tem GPS, se não tem GPS. Ele só está te transmitindo a experiência de dirigir essa máquina. Sim? E a imagem acho que fala muito clara disso. Mas o importante é que nosso cliente perciba o valor disso. Sim? Há uma fórmula bastante clara, o professor Marins deve conhecê-la muito bem, que é esse exemplo que está aqui. A qualidade do produto mais a qualidade do serviço dividido pelo custo e o esforço de obter-lo. Isso que vai dar o coeficiente exato de quanto vale o produto para vocês, sim? Ou o serviço para vocês. Se é muito caro, sem dúvida o divisor vai ser que o valor seja muito baixo. Então, quando falamos de marcas, o que significa essa marca para vocês? O que significava 20 anos atrás? Tem suas opiniões, segurança, força, presença de mercado, solidez, muito caro, diziam alguns nessa época. Sim? Mas uma vez, o que significa essa marca para nós hoje? Sim? Sem dúvida, transmite muito mais que computação, ou que TI, ou que tecnologia. É uma experiência de cliente. O mesmo acontece com essa marca. Sim? Meu sogro dizia, compra um fork onde vai um parafuso, ele botam 2. Sim? Sem dúvida, a Ford criou essa experiência com seus clientes. Sim? O que significa essa marca? Esse cara não vende motocicletas. Um amigo meu disse, crise da meia-idade, mas não. Esse cara vende na experiência de voar sobre as asas de uma máquina espetacular, que vai fazer um barulho espetacular, que vai chegar a todo lugar e você vai ser notado, que todos os seus amigos vão querer tirar fotos com ela. É, sem dúvida, uma experiência de clientes espetacular. O que significa essa marca? Essa é a grande pergunta que nós fazemos todos os dias para nossos executivos. Eu depois escuto o que vocês querem dizer. Em quanto a desenhar nossa experiência com os clientes, o Mini Cooper fez uma experiência espetacular. Eles venderam o lançamento do Mini Cooper em Miami, eles te davam um chaveirinho que venia com o carro. E a campanha do Mini Cooper era em 60 outdoors que estavam espalhados pela cidade de Miami. Cada vez que você passava perto de um outdoor, o outdoor te cumprimentava. Colocava teu nome em público.
O que essa campanha gerou para os usuários dessa marca foi, sem dúvida, a oportunidade de ser reconhecido de uma forma muito forte. Tem alguns exemplos na hoteleria, tem hotéis que são espetaculares e que fazem da experiência de seus clientes realmente ser inesquecível. Mas também tem que estar alimentado por um processo de comunicação interno. Tem empresas que fazem isso todo dia, de forma mais clara e mais simples possível. Sim, essa é uma empresa de telefonia. Essa é a visão e valores da empresa. Sim? Nós acreditamos no futuro. E tudo o que eles fazem no dia a dia está relacionado com essa imagem que eles passam como empresa. Sim. Processo de comunicação externo, como comunicamos isso aos nossos clientes? E isso que a BMW mais uma vez faz. Eles colocaram esse anúncio e o anúncio em cima diz: você é thunk ou vroom? Sim, que é o thunk de quando você cerra a porta e vroom quando você liga o motor da BMW. A Audi faz isso. Eles colocaram simplesmente aí em cima um destaque que diz... desculpa. O destaque que diz: para desenvolver o Audi A6, nós registramos 9.621 patentes. Sim. Baita mensagem de força. Enquanto à nossa qualidade de fazer auditoria, tem marcas que sabem fazer isso muito bem. Sim, este é um depoimento do presidente da Harley Davidson na Europa, na época, destacando sua experiência de poder conviver com os clientes. Esse é um gráfico também que mostra muito forte, mas o mais importante disso é poder reconhecer como essa engenharia se vai fazendo. No passado, quem tinha a força era o diretor do produto, passou a ser o diretor de marketing, e hoje é a alta gerência, a alta direção que tem que cuidar dessa experiência do cliente no dia a dia. Alguns exemplos bem fáceis. Essa empresa é uma empresa de aviação que faz isso muito bem. Tem o dono, o presidente da empresa é um ícone, um cara que sabe transmitir esses valores constantemente. Essa é a sua visão, missão e valores da empresa. Sim? Eles querem ser os campeões da escolha das pessoas. Sim? Eles querem ser... Sua missão é derrubar cartéis e suportar tudo que seja inovador. Sim? Seus valores é ser divertidos, entretener-se, ser irreverentes e ser inovadores. Sim? E eles fizeram esse trabalho. Eles começaram a pesquisar o que acontece com seu cliente ao momento de viajar na Virgin Airlines. Sim? E dividiram essa experiência passo a passo. Eles verificaram o que era ir até o aeroporto, o que era fazer o check-in, o que era o conforto antes de subir no avião, e eles veiam que a experiência do cliente só era positiva quando o cliente entrava dentro do avião. E aqui tem colegas da área de aviação que fazem esse trabalho muito bem todo ano. E depois você vê o que acontece quando ele chega de volta no destino. Sim? Ele chega a uma cidade que não conhece, ele tem que passar por imigração, ele tem que passar para pegar a mala, chega toda a roupa amassada, a mulher sem maquiagem, e depois tem que subir em um carro que não conhece, está no tráfego de uma cidade que não conhece, chegar a um hotel que tampouco sabe, com angústia de se o check-in vai estar pronto. Eles fizeram uma revolução, eles conseguiram fazer que a experiência do cliente, porta a porta, seja considerada e trabalhada pela própria Virgin Airlines. E estão cobrando mais caro por isso. Não é de graça. Mas eles dão até o serviço de você chegar no aeroporto. Opa, não te dão isso quando chega no aeroporto, não. Mas você chega no aeroporto e tem a possibilidade de tomar uma ducha, passar a roupa, fazer a barba e estar pronto para a tua próxima reunião. E eles sintetizam essa experiência com essa imagem aqui, com tudo que a Virgin Airlines está oferecendo para seus clientes. Investiram nos lounges dos aeroportos, criando uma experiência inigualável. Conseguiram fazer um bar dentro da cabine da primeira classe, da classe executiva. Conseguiram trabalhar com seus funcionários, se sentem orgulhosos de fazer parte dessa empresa. E hoje estão vendendo até viagens pelo espaço. Sim, nada mais que por $250.000 cada um. Nosso desafio, então, saber trabalhar com pessoas. Nós temos que entender nossos clientes. E nossos clientes vivem de uma geração muito especial. Nossas equipes, sabemos que eles têm expectativas e temos que saber administrar essas expectativas. Muitos de vocês vão conseguir a informação disso que eu vou mostrar aqui, sobre a felicidade de nossos clientes e a felicidade de nossas equipes. Sim, temos que saber trabalhar com eles para poder dar continuidade ao nosso trabalho. E temos um desafio enorme, que é saber administrar essa geração Y. Sim, e tem um gráfico muito comum na internet que fala disso. Fala sobre a Lucy, é a famosa personagem que é uma geração Y. Sim? Ela é formada, pós-graduada, está trabalhando em uma multinacional, mas é uma pessoa infeliz. Sim? E quando você começa a descobrir isso, você começa a perguntar, mas por que Lucy é infeliz? E aí vão ver os pais de Lucy.
Van a ver os avós de Lucy. ¿Sí? Os avós de Lucy são pessoas que educaram os pais de Lucy na época da pós-guerra. ¿Sí? E falaram para Lucy, Lucy, os pais de Lucy, o mais importante é você comprar tua casa, ter teu terreninho e assegurar tua carreira profissional em um espaço confortável. Compra um pedaço de grama que te dê a tranquilidade para o futuro de tua vida. E fizeram um planejamento para os pais de Lucy, dizendo, olha, se você fizer tudo isso e trabalhar duro pra caramba, quando você ter 50, 60 anos, vai ter tua casinha na praia. O que acontece com os pais de Lucy, que eles tiveram a felicidade de ser uma geração que cresceu no boom econômico mais importante do século que passou. E esse trabalho que eles fizeram muito mais cedo do que eles esperavam, aos 40 anos já estavam com uma casa na praia, com sua dívida quitada e com uma qualidade de vida muito bem desenvolvida. Sim? E aí eles educaram a Lucy com essas expectativas. Eles falaram para Lucy, Lucy, meu bem, o mundo está lá fora para ser conquistado. Vai lá que a coisa anda. E a Lucy fez isso. Se formou na faculdade, fez a pós-graduação e saiu no mercado. Sim, quando saiu no mercado, ela falou, o meu jardim vai ser uma coisa espetacular. Segundo o que meus pais me estão falando, vai ter até florzinhas lá. E aí começaram a convencer ela, olha, ela começou a gerar expectativas na sua carreira. Sim, vou chegar lá em cima, vai ter um jardim, vai ser espetacular, minha carreira vai voar. E em cima os pais alimentavam dizendo, filha, você é única, você é muito especial. E só você no mundo tem essa capacidade que você tem. E o que aconteceu é que Lucy cresceu comparado a outros colegas. Lucy se planejou sua carreira, até começou a se achar muito especial e começou a fazer seu plano de carreira, que era esse que estava aí. Quando nós chegamos, vemos que Lucy queria ser presidente. ¿Sí? Lucy está em um mercado de trabalho cada vez mais conflitivo, um mercado que está em queda, um mercado no qual as pessoas não valorizam mais segurança na carreira. O que as pessoas querem é carreira que encha seu desafio profissional, oportunidade de mudar, oportunidade de crescer, oportunidade de ter outros valores acima disto. E o que a Lucy hoje encontra é que sua realidade contra suas expectativas é realmente muito embaixo do que ela imaginava. Ela tem muito mais do que os pais tinham. Mas ela está infeliz, porque não consegue preencher o que foi prometido para ela. Então, nós como líderes temos que saber realmente administrar essa geração. Essa geração são nossos funcionários, nossos líderes do futuro. Temos que trabalhar com eles para que entendam essa realidade e poder realmente ter uma carreira com a qualidade que eles merecem. Mas também isto é uma oportunidade, sim? Os desafios são oportunidades. Nós temos que saber mudar essa realidade. Nós temos que fazer nossa reengenharia e trabalhar juntos com os governos, com os investidores privados, como é o caso da AGL, como é o caso do Expo Center Norte, para ajudá-los a ter cada vez uma melhor infraestrutura para poder receber melhor aos nossos visitantes, para poder receber melhor aos nossos montadores, para poder receber melhor as empresas que vão a trabalhar em nossos eventos. Temos que trabalhar junto com a indústria para darles cada vez mais destaque aos nossos produtos e poder darles uma prateleira melhor onde poder colocar nossos produtos. Temos que ensinar a nossos clientes, as novas gerações não sabem como é relacionar-se entre pessoas. Então temos que ensinar passo a passo como visitar uma expo, como interagir e como conseguir informação útil ao momento de participar de uma feira. Temos que trabalhar com nossas equipes e ensinar a elas o que significa o trabalho em equipe. Temos que trabalhar com nossos parceiros, sim? Não temos mais fornecedores, não temos mais empresas de serviços. São parceiros estratégicos que precisamos em nosso dia a dia. E temos que apretar-nos para essas mudanças. ¿Sí? Cada vez mais as costumes vão estar mudando. Algum tempo atrás, alguém dizia que internet não ia ser um sucesso, ninguém ia levar o computador ao banheiro, não é? Mudou. ¿Sí? Mudaram os aplicativos, mudaram os serviços. Até mudaram os hábitos da pessoa levando coisas a onde não deveria. Mas nossa experiência com o cliente é realmente o foco dessa reengenharia que temos que fazer. Temos que deixar que as pessoas que visitem nossos eventos tenham uma experiência cada vez melhor. ¿Sí? A experiência que você entrega a seus clientes todos os dias, através de cada transação, direta ou indireta, poderá construir o valor de sua empresa ou destruí-lo. ¿Sí? Eu, personalmente, recomendo a todos vocês ficar muito engajados com essa informação, compartilhar o máximo possível de informação que vocês tenham para fazer o nosso setor crescer, saber se posicionar no mercado certo, não adianta ser o peixe grande no mercado pequeno, saber encontrar seu destino, ¿sí? E uma vez que está nele, saber cuidá-lo, prestigiá-lo, promover-lo positivamente. Todos nós sabemos das dificuldades que nossa cidade tem, mas também não nos temos que deixar de destacar todos os atributos que ela tem.
Saber recibir a inovação, saber recibir aos colegas que vão chegando. ¿Sí? Isso me faz lembrar minhas primeiras visitas aqui no Brasil. Alguns colegas, ¿sí? Saibam recibir aos colegas que vão chegando de forma aberta e colaborativa. Saibam aproveitar as feiras de negócios. Não são uma nova mídia, são bem sucedidas há mais de 2000 anos. Saibam trabalhar de forma positiva, dando feedback sobre as reclamações e os comentários construtivos que vocês recebam, e mesmo os críticos que vocês recebam. Sí, saibam, mais uma vez, desenvolver fortemente esse atributo que temos como cultura. Entendam seus clientes, engajem-se dentro deles. Os clientes não vão vir a nos dizer o que eles precisam. Eles não sabem a solução. Temos que estar dispostos a ouvir quais são os problemas que eles têm para nós ser criativos com a solução. Isso que está acontecendo hoje na Espanha. ¿Sí? Um amigo meu me passou essa foto os outros dias. ¿Sí? Nós estamos em um momento bem diferente. E principalmente sejam felizes, saibam curtir esse momento que nós vivimos de nossas carreiras, de nossas vidas, porque esse mercado de feiras é bastante especial. Uma última dica que aprendi recentemente é o seguinte: aos nossos amigos do som, tenham cuidado com a música que usam em seus eventos. ¿Sí? Há músicas que são muito úteis para poder usar em nossos eventos. ¿Sí? Come Together, dos Beatles, Stand and Deliver, The Show Must Go On, de Queen, mas também tem música que não é para jogar nos eventos. ¿Sí? Money for Nothing. We got to get out of this place. I wish you were here. I still haven't found what I'm looking for. Esses são exemplos de coisas que nós temos que fazer quando realmente estamos engajados até a última médula da necessidade de nossos clientes. Muito obrigado a todos. A informação que está aqui saiu desses livros, desses autores. Quem queira mais precisão pode pegar esses livros, são espetaculares. Tem muita informação útil para todos vocês. Desculpa por exceder o tempo. Obrigado, Juan. Eu acho que o trabalho em equipe que você desenvolve sob a liderança da Reed, a gente já percebe essa marca e o qual as feiras que vocês realizam já têm essas características que você apresentou aqui. Não só pela sua, como eu falei, da sua liderança, mas também todas as engrenagens que funcionam para levar o cliente a essa experiência e trazer um resultado na hora de realização de negócios e surpreender tanto o visitante como o expositor, para que a gente possa sempre estar levando e elevando esse setor, o setor de feiras, do qual você lidera tão bem essa promotora aqui no país. O Caio Luiz de Carvalho, acho que já teve em várias posições, já foi nosso ministro do Turismo, já foi presidente da São Paulo Turismo. Você mesmo acompanhou com ele o desenrolar do AMB, enfim. Caio, o setor de feiras, a importância do setor de feiras e o que você vê para esse setor nos próximos anos, em toda essa reengenharia que já está acontecendo. A gente já tem mudança de grandes títulos de feiras para outros centros de convenções, para outros pavilhões. Eu acho que isso já começa um início daquilo que vem e que vai ser mudado nesse segmento. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, um privilégio de ouvir essa palestra do Juan Pablo. Eu aprendi muito, Juan. Anotei tudo. Depois eu quero que você me dê também. Eu faço questão de ter essas suas transparências. Agora, eu assisti o final do painel de infraestrutura e o Juan Pablo abordou, em certo momento, como um dos tópicos, a questão de infraestrutura, que eu acho que cabe muito bem também nesse painel. Eu vejo aqui momentos... Eu conheci pessoalmente, tive o privilégio de conhecer o Caio Alcântara Machado, né? E quando ele criou o AMB em 1970, ele foi chamado de megalomaníaco, né? Foi um momento assim onde ele sofreu muito com isso. Depois, uma experiência única, Brasília, 10 anos, onde eu me dediquei muito à questão da região Nordeste, aos portões de entrada do Nordeste, e não tive a inteligência para entender o que estava acontecendo, por exemplo, em São Paulo, né? E, em seguida, Deus me deu o privilégio de dirigir aqui o turismo de São Paulo,
junto com tantos outros companheiros. E eu vejo aqui com muita alegria que está a Luciane Leite, que foi minha diretora de turismo, que eu importei da Bahia, e está aqui o novo presidente também da São Paulo Turismo, o Wilson Poit, e eu cumprimento o prefeito, porque foi de uma felicidade ímpar colocar um empresário, empreendedor bem-sucedido, engenheiro com visão, que certamente vai poder dar um encaminhamento melhor do que foi dado até hoje às questões do AMB, principalmente se nós realmente sepultamos a ideia de Pirituba, que me parece que depois da não vinda da Expo 2020 para São Paulo, eu vejo que o grande caminho é aparelhar, modernizar, requalificar o AMB, contando com o apoio de pessoas como o Juan Pablo, o Jorge e o Pasqualin, que está aqui representando o Expo Center Norte, obviamente não vai ficar chateado com isso. Mas eu vejo o seguinte, poucos sabem, e os governantes sabem pouco, o que representam feiras para a cidade de São Paulo. Eu tomei um susto quando eu entendi que a nossa praia eram as feiras, né? E torci que nem um louco para que o Media Center da Copa não ficasse aqui em São Paulo. Ao contrário, todo mundo torcendo e eu boicotando o prefeito de todas as formas, porque significaria nós tirarmos do palco da cidade uma receita extraordinária durante 6 meses, praticamente. Porque o que a FIFA queria era o AMB e outros espaços da cidade de dezembro de 2013 até agosto de 2014. Imagine o que seria nós perdermos essas receitas extraordinárias e, mais do que isso, o perfil do cliente que essas feiras trazem para o destino, né? Que é um perfil de cliente que interessa a qualquer destino. Qualquer destino do mundo deseja o quê? Aumentar o gasto médio per capita dia do visitante e o tempo de permanência. E a combinação de uma cidade como São Paulo, de uma agenda cultural única, com as feiras que trazem aquele turista qualificado, é o sonho de qualquer destino do mundo. E não é por um acaso que, com 42 mil quartos de hotel, e nada contra os meus amigos, aqui está o Gerard, que é um dos profissionais mais competentes que eu conheci lá no Rio de Janeiro, nós temos 42 mil quartos de hotel aqui, o dobro do Rio de Janeiro, né? Com taxa de ocupação, que eu recebi agora os estudos do Diogo Canteiras, que devem fechar em 2013 66%, para um break-even de 34%. Imagine se nós não tivéssemos essa indústria de feiras aqui em São Paulo, né? Então, a minha participação aqui é muito mais no sentido de, primeiro, nós, a exemplo do que foi dito no painel anterior, e muito bem colocado pelo Paulo Castelo Branco, nós estamos no momento que nós temos que acabar com essa cultura que existe no país de trabalhar o marketing gerando a demanda sem termos oferta. E, a meu ver, o que falta é exatamente isso. Nós corremos atrás agora de gerarmos uma oferta mais qualificada para que essas pessoas que sabem o que fazer, são profissionais, com experiências internacionais, possam nos ajudar a gerar empregos, trazer mais gente para cá e fazer com que todo esse trade, ou essa indústria do setor, possa ganhar e lucrar com isso, né? O que acontece no dia a dia dessas feiras, o que está existindo aqui, e eu vi que o Juan Pablo foi de uma felicidade, praticamente ele fez um retrospecto de tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Quando ele fala dos baby boomers, por exemplo, é algo que merece uma reflexão de todos, né? Tem livros extraordinários dessas novas gerações aí, que, aliás, eu acabei adquirindo. Você falou da Amazon, né? Eu comprei um livro de novas gerações da Amazon, em uma semana chegou o livro por $18 em casa, né? Quando que isso seria possível, né? Para você entender justamente isso que está acontecendo. Aí acontecem esses fenômenos como rolê, como manifestações, e ninguém sabe os porquês, né? Enfim, a minha participação aqui é de aprender, eu fico feliz, porque eu sou fã aqui do painel do Otávio, sou cliente já há muitos anos, e tem gente muito experiente, competente para falar sobre isso, inclusive o nosso Souza, com quem eu também aprendi muito. E peço aqui a essa pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, ao Wilson, que me sucedeu, e sucedeu ao Marcelo, que o Wilson mostre tudo aquilo que você conseguiu na vida profissional e empresarial, e você deu show, foi matéria da Exame até, que você possa ajudar esses profissionais
muito especiais para a cidade de São Paulo e para o Brasil que aqui estão. Tá? Cobre do prefeito, nós temos que dar uma solução para o nosso AMB, porque ele faz parte da história de São Paulo, mas ele precisa realmente daquele toque que você talvez possa dar a ele e buscar os recursos necessários. Tá? Então, obrigado e parabéns, Juan Pablo, Otávio e a todos que aqui estão. Obrigado, Caio. Eu queria chamar ao palco o senhor Carlos Eduardo Jung, presidente da Diretriz, para compor aqui o painel de feiras, reengenharia das feiras. O Caio acabou de comentar, né, o que você aprendeu no setor de feiras, né, com o Souza. Né? O Souza tem um conhecimento que a gente acompanha já há muito tempo. Ele sabe dos problemas, sabe das qualidades, sabe de como utilizar melhor os pavilhões e exposições que nós temos aqui na cidade de São Paulo. E no início do ano, nós percebemos uma reengenharia, Souza, que foi a mudança da Couro-Moda, que é a feira que abre o calendário do setor, né, aqui na cidade de São Paulo, no país, mudando de endereço para o Expo Center Norte. E isso mexeu, eu acho que é um início de uma mudança no que a gente falou aqui no painel, que é a reengenharia das feiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua percepção, como vocês decidiram essa mudança, que foi feita a 4 chaves, e no início, no segundo dia da feira, que foi comunicado aos expositores e aos visitantes, e foi um trabalho que realmente determinante num aspecto aí que vai ter um reflexo bastante grande em 2015, lá na Couro-Moda. Bom dia a todos. Apresentação do Juan, Otávio. As mudanças, elas não são fáceis. Primeiro, a Couro-Moda nasceu no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, onde nós chegamos a ocupar 17 andares do tubo do hotel, dos apartamentos, 3 salas, 3 andares de salas, o centro de convenções do hotel, o lobby e a boate do Hotel Nacional. Quer dizer, e nós tivemos que tomar uma mudança, saindo do Hotel Nacional, que tinha um nível de conforto, para o Rio Centro. Depois, a gente, ao longo dos 2 anos seguintes, houve o evento do Rock in Rio, e ele foi colocado em cima da Couro-Moda. E não tinha energia elétrica para a Couro-Moda acontecendo o Rock in Rio. Na época, o João Dória Júnior ligou para o Francisco e convidou para vir para São Paulo, e a gente fez uma mudança, produzindo todo o material em 8 dias, com a London Publicidade, que era na Rua Estados Unidos. Em 8 dias, nós estávamos com a mudança em São Paulo, no AMB. A partir daí, a gente passou a viver o AMB como se fosse a nossa casa. Eu me envolvi, o Caio acompanhou isso, me envolvi em cada momento do AMB, em cada coisa que a gente podia mudar, buscando a conciliação e trazendo aquilo que precisava melhorar. Essas melhorias, elas aconteceram quando houve a retirada do pavilhão anexo para fazer parte do pavilhão oeste, e o Rafael começou, a gente combinou de fazer as pilastras todas, deixar o pilotis pronto para montar, e nós fizemos uma Couro-Moda, acrescemos 6.000 metros de tenda, com 80 centímetros de piso, porque tinha passando água embaixo para poder fazer essa mudança e melhoria. No período do Eduardo, a gente acompanhou a retirada central do mezanino, depois, com o Caio, foram tirados os mezaninos norte e sul, quer dizer, teve uma série de envolvimento. Quando a gente decidiu a mudança, era difícil, o Francisco brincava que, para mim, era mais difícil, porque o AMB estava no meu DNA, tá, por todo esse envolvimento. Mas quem manda é o nosso patrão. E o nosso patrão é o expositor, e o patrão do expositor é o visitante.
E a mudança foi exigida pela maneira mais difícil, porque o expositor disse não àquilo que nós não conseguíamos resolver. Nós entendemos que o AMB tem tudo para se reorganizar, se reestruturar. Nós não saímos do AMB, a gente fez uma troca de uma feira que estava no Center-Norte vindo para a AMB, mas foi um momento necessário de mercado, e esse momento a gente teve que tratá-lo em sigilo, porque nós não poderíamos anunciar 30 dias antes que a feira estava mudando e trabalhar. E nós tivemos problema no primeiro dia de feira, houve o temporal em São Paulo, nós tivemos o problema também de energia. Eu conversei com o seu Wilson durante a semana, e nós estamos à disposição para continuar contribuindo com a AMB. A mudança para o Center-Norte não foi a pior das mudanças, porque ela foi uma mudança para o Center-Norte, não foi a mudança da cidade de São Paulo. Mas parte da nossa receita, que foi em torno de 6.000 a 8.000 metros quadrados, mudou para outras cidades, mudou para os locais. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso que está acontecendo, com as promessas e com o compromisso de que precisamos provocar as mudanças. Os setores, eles têm uma leitura muito rápida, uma leitura muito técnica e uma leitura financeira. Quer dizer, nós hoje, se pegarmos todo o que está crescendo na cadeia de custo para se chegar ao evento, a realização do evento no pavilhão, a dificuldade logística e toda a falta de integração, nós vamos sofrer concorrência, sim, para outras cidades no Brasil que vão levar as feiras com a melhor comodidade. Está difícil de chegar no pavilhão, está difícil de descarregar, está difícil de fazer a logística e difícil de sair também, porque se nós tivermos o centro expandido, passar a linha do Center-Norte e for para as avenidas seguintes, a nossa movimentação de carga será encarecida brutalmente para a montagem da feira, e isso será repassado para o custo. E o expositor, o Juan falou muito das novas equipes, né, que estão entrando, a geração Y, eles recebem uma ordem de corte. E é muito mais fácil cortar alguma coisa que ele corta o todo, de cima a embaixo, e segue para outro caminho. Então, temos que tomar cuidado para preservar o nosso negócio, preservar a nossa cidade e preservar o nosso mercado. Souza, eu falo da Coromoda mudando para o Expo Center-Norte porque é a maior feira que a gente tem no início do ano, mas o São Paulo Prêt-à-Porter, ele vem para o AMB, vem para o AMB, vocês vão estar presentes nos 2 pavilhões, é muita responsabilidade, né? Primeiro, a responsabilidade, porque nós estamos tirando uma feira que estava num pavilhão climatizado e trazendo para um pavilhão que não está climatizado. Mas nós sempre fomos criativos, e quem visitou a última Coromoda viu o volume de investimento que a gente fez para mostrar uma feira no nível que o mercado precisa, e os promotores sempre dão de si muito mais para cumprir aquilo que o mercado espera deles. Você falou das feiras mudando, né, para cidades de melhor infraestrutura. A gente já conversou muitas vezes isso, até com o Juan, de descentralização das feiras. A própria RID vem realizando várias feiras no Nordeste, com muito sucesso, né? E a gente tem aqui o Carlos Eduardo Jung, que é um promotor do Paraná, que pode falar um pouquinho. Carlos, eu queria que você comentasse essa sua visão lá do Paraná, aqui para a cidade de São Paulo, e se lá a infraestrutura, ela tem, quais são os aspectos do que você sente realizar uma feira lá, realizar uma feira aqui em São Paulo, já que Curitiba é uma cidade modelo para muitos outros estados e outras cidades do país. Obviamente, São Paulo é a meca do setor e reúne todas as grandes feiras de todos os setores produtivos do país. No entanto, existe vida além de São Paulo.
e bastante dinâmica, diria assim. A nossa experiência começou há mais de 40 anos, quando eu criei a diretriz, comecei a desenvolver a atividade de uma maneira bastante simples. Acabei construindo o Centro de Exposições do Parque Barigui, às nossas expensas, que foi o primeiro centro de exposições realmente considerável no Paraná. E implantamos ali um calendário, exploramos aquele local por 30 anos e acabamos por sair de lá porque ele já não preenchia as nossas ambições e porque estava limitado a um espaço, na época, de 10 mil metros quadrados. Muito bem, houve uma evolução bastante grande no Estado, na economia do sul do país. Curitiba passou a centralizar uma área muito expressiva de indústrias, de parques industriais regionais, a ponto de você observar um mapa e perceber que, ao redor de Curitiba, num raio de 200 quilômetros, você tem um parque industrial que é possivelmente o segundo do país. Se você falar em Joinville, em Blumenau, em Itajaí, em Ponta Grossa, a região do norte do Paraná, o crescimento industrial foi fantástico nos últimos 10, 15 anos e fez com que a indústria do Paraná, em números de crescimento, se descolasse do resto da indústria nacional e passasse 8 anos consecutivos crescendo sistematicamente a sua produção, independente dos resultados nacionais. A indústria automotiva se implantou no Paraná de uma maneira muito consistente e vem crescendo. Agora mesmo a Audi parte para uma nova indústria de produção local, a Renault, a Volvo, a Volkswagen, criaram um modelo de mercado extremamente consistente e hoje uma cidade como Curitiba já reúne mais de 300 indústrias de autopeças. Isso nos proporcionou a oportunidade de divulgar a polarização de Curitiba em torno de toda uma região que abrange não só o Sul, mas uma grande parte do Mercosul, que faz fronteira com o Paraná, Argentina e Paraguai, por exemplo, centralizando suas atividades, não só empresariais e de negócios, mas até de lazer, em Curitiba, pela facilidade de acesso, pela proximidade, por uma série de circunstâncias que propiciaram um ambiente adequado para o desenvolvimento das feiras. Muito bem. Ao longo desse tempo, com grande esforço, até por uma questão de obsessão pessoal minha, nós implantamos um calendário bastante consistente de eventos. Hoje nós fazemos feiras de 30 mil metros, em áreas técnicas, com participação de 500 empresas, aproximadamente, cada uma delas com visitação de 40, 50 mil pessoas, compradores específicos, não só do país, do exterior, temos expositores de diversos países, e isso mostra que existe uma realidade futura no Brasil. O João Pablo definiu claramente isso, as oportunidades são muito grandes, não só em São Paulo, certamente, mas em diversas regiões do país. Eu tenho um exemplo muito claro dessas possibilidades, quando recebo, por exemplo, no ano passado, a visita de 3 grupos diferentes de feiras da Alemanha, em estados diferentes, de cidades diferentes, de 3 regiões distintas do país, cada um deles com um calendário extremamente consistente, grandioso, extraordinário, de feiras muito bem-sucedidas, e fico a imaginar o seguinte: a Alemanha, do ponto de vista geográfico, é um estado, representa um estado brasileiro, ou 2 reunidos, não mais do que isso em termos territoriais. Se um país deste tamanho consegue, em cada estado,
ter um centro expressivo de realização de grandes feiras, como que o Brasil, com um potencial que tem em constante crescimento industrial, não possa perceber a possibilidade de se desenvolver em eventos novos, em centros expressivos de eventos, também em outras regiões, além de São Paulo. O Rio de Janeiro vem se mostrando muito consistente, o Paraná está cristalizando uma imagem muito boa nessa área, tem capacidade de hotelaria, tem capacidade de gastronomia, tem capacidade aeroportuária, tem capacidade hoteleira, tem todas as condições essenciais para centralizar a realização de eventos, não só do Brasil, mas ali da região do Mercosul. Em síntese, a nossa ideia é que existem possibilidades de implantar grandes eventos em novas regiões nacionais que tenham polarização de parques industriais consistentes. Nós fazemos feira hoje em Belo Horizonte, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Curitiba, no Paraná, e até mesmo aqui em paralelo, aqui em Santos, etc. Acho que essa é uma tendência com grande possibilidade de crescimento. O Juan Pablo já está atuando fortemente no Nordeste, existem outras empresas trabalhando por lá, as coisas estão se desenvolvendo significativamente em todo o país. Essa é uma realidade nova e que merece ser observada com atenção. Obrigado, Carlos. Eu acho que nós vamos fazer uma visita lá às suas feiras esse ano, já está combinado, a gente vai acompanhar mais de perto, porque eu acho importante essa, não é uma descentralização, mas é uma cobertura mais global daquilo que acontece. A gente tem feiras no interior de São Paulo, muito importantes, São Paulo tem essa vocação das feiras, mas o Brasil é muito grande e é um país continental, então acho que a gente vai estar lá com você, com certeza, esse ano. E, Carlos, você falou do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade, como você comentou agora, que também vem crescendo bastante. Em função do Rio de Janeiro, nós temos um dos principais grupos franceses que atuam nessa área de eventos, é um grupo que atua verticalmente, desde a administração de pavilhões, realização de feiras, prestação de serviços, é uma política diferenciada para atender esse mercado e com conhecimento e participação em diversos países, que do Rio de Janeiro, com a experiência do Rio Centro, veio para São Paulo, está com a sua atuação aqui na cidade de São Paulo e com um grande projeto de ampliação, modernização, com a concessão de, acho que 20 ou 20, 15? 30 anos do Centro de Exposições Imigrantes, que agora, inclusive, é Imigrantes Event Center. E o Damian Timpério é um jovem, da geração Y também, é um jovem executivo que tem uma missão, né? Casado com uma brasileira, porque quando os franceses também vêm para o Brasil com essa missão, eles já querem se tropicalizar, e acho que é um bom começo para se poder desenvolver um trabalho bastante longo aí que você vai ter pela frente, né, Damian? Exatamente, foi unicamente para uma razão profissional que eu casei com uma brasileira, para entender o povo, entendi o que o Juan explicou, a gente tem que entender o nosso cliente, então, para entender bem o povo brasileiro, casei com uma brasileira. Fiquei feliz de escutar os promotores de eventos, que seja em São Paulo, mas também no Paraná, de ver o futuro com bons olhos. E, realmente, o Juan Pablo enfatizou o fato que o Brasil está crescendo muito forte nesse mercado de eventos. Eu aposto que o Grupo GL fez lá atrás, em 2006, no Rio de Janeiro, quando o governo o município do Rio de Janeiro lançou um edital para administrar o Rio Centro, e quase ninguém apostava no sucesso desse grande centro de exposição, já que o foco era São Paulo. Investimos mais de 100 milhões de reais em um ano, e hoje ele passou de uma taxa de ocupação que era
de menos de 10% a mais de 35% em 6, 7 anos. Ficamos felizes também que o São Paulo, na época, não quis o centro de mídia da Copa. Nós aceitamos o presente e estamos recebendo lá, na equipe da Milena Palumbo, que é a diretora-geral do Rio Centro, o IBC, que é o Broadcasting Center da Copa, que também traz um turismo longo prazo, porque são 9 meses de altos executivos com alto poder aquisitivo, então ficamos felizes com essa parte também. Voltando ao projeto do imigrante, mais uma vez o Grupo GL apostou no futuro, participando de uma licitação pública para administrar durante 30 anos o Centro de Exposição do Imigrante. O projeto é simples, hoje existe 40 mil metros quadrados de exposição, com uma infraestrutura, vamos dizer, simples, e vamos, nos próximos 30 meses, investir esses 300 milhões de reais para passar de uma capacidade de 40 mil a 100 mil metros quadrados de exposição, com um centro de convenções, com ar-condicionado e todos os serviços necessários para que os nossos clientes consigam fazer as feiras deles crescer. É um projeto ambicioso, porque nós temos um prazo bastante reduzido para fazer isso, mas fizemos coisas ainda mais complexas no Rio de Janeiro, então acreditamos que aqui, na Meca dos eventos, conseguiremos o sucesso desse desafio. E eu concordo também sobre o fato que São Paulo merece infraestrutura para receber e para desenvolver eventos. Fiquei feliz também que essa solução do Pirituba não esteja mais a principal soluções enxergada para o mercado de eventos crescer. Eu acho que o meu vizinho Pasqualini está fazendo a parte dele, crescendo o pavilhão, estamos fazendo nossa parte, e se o poder público precisa da iniciativa privada no IMB para ajudar, de qualquer forma que seja, para investir ou administrar o pavilhão, eu acho que estamos à disposição para imaginar as soluções em comum. Obrigado, Dami. Wilson, você ouviu o que disse o Dami aqui em relação ao investimento da iniciativa privada, né? Então, é importante isso também, porque a gente percebe que, através da iniciativa privada, junto com a iniciativa pública, as coisas podem serem mais bem feitas em termos de realização. E é muito importante isso. Eu acho fascinante esse setor de feiras e eventos. Fascinante porque eu estou nesse segmento já há 20 anos, o Radar Television está fazendo 20 anos, a gente começou lá no governo do presidente Itamar Franco, no início do Plano Real, e muita coisa aconteceu no país nesses anos todos. E uma empresa, quando ela entra no mercado e ela tem sucesso, em tão pouco tempo, a gente começa a olhar e começa a perceber e fica curioso para saber como que uma empresa tão jovem, com tão pouco tempo, participando de um mercado tão competitivo, tem esse grande sucesso. A MChecom é uma montadora que trabalha não só no segmento de feiras, mas também no segmento de montagens de grandes eventos, como foi o evento da jornada religiosa com a vinda do Papa para o Brasil, o próprio Rock in Rio, e também nas feiras, né? A gente tem a MChecom, a gente vai nas grandes feiras da Reed Exhibition, a gente tem 6, 7, 8 stands montados pela MChecom, que faz um trabalho muito bacana nesse segmento. O Marcelo Checon, eu queria que você, o presidente da MChecom, que está aqui conosco, a participação das montadoras, né? A gente tem os pavilhões, a gente tem os promotores e temos as montadoras, né? Toda essa visão que você tem, em tão pouco tempo, o quanto que a MChecom cresceu, essa oportunidade nesse negócio tão competitivo. Eu queria que você comentasse isso. Bom dia. Obrigado pelo convite e pelo privilégio de representar uma classe aqui de
empresas montadoras de stand e de cenografia. São dois mercados separados, mas que eles acabam se unificando. Juan Pablo, muito boa palestra, acho que ela tem total sinergia com o que a gente está discutindo. Eu fico com a responsabilidade aqui de criticar ou elogiar as atuações das empresas e das promotoras e dos espaços de eventos. Realmente, essas mudanças das grandes feiras, como a Coromoda, mudar para o Center Norte, para nós, montadores, ela é excelente, né? O Pasqualin tem uma estrutura para as montadoras muito mais ágil e segura e com uma série de virtudes que o AMB hoje não nos fornece, infelizmente, né? Eu estou no mercado há 17 anos, a AMB Checon vai para o seu 10º ano, conheço um pouquinho dos pavilhões e a gente fica muito frustrado quando a gente vai no exterior e vê a diferença do que a gente recebe, né, como executores dos trabalhos, né, porque a gente está totalmente voltado nos bastidores, né? Então, você vai no Paraná visitar as feiras, você vê os pavilhões, você vai no Center Norte, Transamérica, enfim. Então, acho que é uma perda para o AMB, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um motivo provocador dessas mudanças. Voltando à tua pergunta, nosso mercado realmente é muito competitivo. A gente está tentando classificar, profissionalizar. Eu fico orgulhoso de estar aqui pelo teu convite, representando uma classe aí pela última atualização de 500 montadoras, ou seja, tem muita montadora, tem mercado para todo mundo, porque cada uma atende um patamar de investimento. A AMB Checon se consolidou nesses 9 anos, quase 10 agora, atendendo uma faixa de estandes mais trabalhados, cenografias, né, todos esses cases que a gente tem nesses anos aí. Mas eu acho que a palavra-chave, e que eu venho discutindo muito, até numa entrevista que eu te dei na Coromoda, é a profissionalização, né? O nosso mercado sair dessa informalidade, que é um movimento que eu venho conversando muito na Abrace, na Associação das Montadoras e Locadoras de Stand, para a gente cada vez mais se tornar juntos fortes, mas profissionais, né? Que isso saia um pouco desse mercado que veio, né? Uma característica que veio, porque ninguém entendia realmente o que o próprio Caio falou do potencial desse mercado. Então, eu fico lisonjeado, mas, ao mesmo tempo, preocupado, porque a gente tem um movimento aí de 10% de empresas sérias querendo fazer direito e outros 90% não querendo fazer. O tempo vai dizer quem tomou a decisão certa. Eu estou no time dos 10%, a AMB Checon hoje é um grupo, 2014 é um ano promissor, mas ele já era, independentemente de Copa do Mundo, porque eu acho que os grandes eventos, a gente tem um salão do automóvel, a gente tem grandes feiras acontecendo esse ano, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, do meu amigo Damian, onde a AMB Checon tem uma filial, quer dizer, eu há 3 anos atrás montei uma filial no Rio de Janeiro, já entendendo que seria muito importante ter uma estrutura para atender o mercado carioca, que é um mercado carente. Hoje a AMB Checon é a empresa de cenografia oficial da abertura e encerramento da Copa do Mundo, então isso também nos dá a possibilidade de fazer um evento para 4 bilhões de pessoas assistindo, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande por montar um evento, uma cenografia, num estádio de futebol que você tem 1h30 e 20 minutos para desmontar. 1h30 para montar e 20 minutos para desmontar, ou seja, é o desafio do ano, né? Mas eu acho que o mercado está se movimentando, as empresas estão entendendo quem é quem nessa cadeia, quem é o fornecedor, quem é o expositor, quem é que manda nessa economia, e a gente está totalmente disposto a investir mais na profissionalização, em cursos, para que as pessoas estejam totalmente voltadas a ter um mercado, pelo menos uma linha mais tênue, né? Não tão volátil como a gente vem acompanhando aí nos últimos anos. Marcelo, eu falei 7 anos, mas você me corrigiu, são quantos anos? 9. 9. Mas está dentro dessa faixa que eu falei, né? Então, é bacana a gente ver uma empresa com tão poucos anos, né? Com menos de 10 anos ou quase 10 anos,
fazer um trabalho como você vem desenvolvendo. E isso mostra, num mercado tão competitivo, com tantas empresas participando, às vezes as que são boas, às vezes as que trazem problema até para o expositor, enfim, mas é um mercado interessante, esse mercado. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, é muito, muito interessante. O Sérgio também, o Sérgio Pasqualin, que é o superintendente executivo do Expo Center Norte, eu acompanhei, Sérgio, essa visão da família Baumgarten junto com você, nos anos mais atrás, quando houve toda a remodelação do Expo Center Norte. Hoje o Expo Center Norte tem aí um atendimento, são quase 70 mil metros quadrados de área de exposição, se me corrija. 76. 76 mil metros quadrados. E vocês já estão preparando uma nova reestruturação, uma nova remodelagem, com mais vagas de estacionamento, com mais um novo pavilhão, serviços sendo implantados, né, não só na parte de tecnologia. E isso que o Marcelo falou, da facilidade de se trabalhar dentro de um pavilhão como o Expo Center Norte. E eu queria que você falasse também essa facilidade que foi criada justamente por esse conhecimento que você divide com os demais pavilhões, com a AMB, com o Centro de Exposições Imigrantes, com o Transamérica, porque, afinal, são todos os locais onde a cidade recebe esses eventos, não só os visitantes, como também toda essa indústria do setor de feiras. Valeu, Otávio. Mais uma vez, aí, obrigado aí pela atenção, da gente poder participar. Vamos ser rápido aqui, porque o conteúdo desse painel e do primeiro, muito, muito, muito bom. Aproveitando do primeiro painel, quando o Paulo falou a respeito do pouco investimento, do percentual baixo que nós temos do PIB na parte de infraestrutura, vamos tocar o sino, hein? Promotores, setor aeroviário, setor rodoviário, setor de energia, vamos fazer e mostrar o papel fundamental do promotor, que na mesma proporção que os expositores são especializados em produtos, equipamentos e serviços, os promotores são especializados no mercado. E aqui nós temos verdadeiros craques para fazer com que esses setores tenham uma participação maior de investimento dentro do PIB e desligando-se cada vez mais da teta do governo. Isso é algo que o Guilherme Paulos falou aqui com tremenda propriedade, que essa parte política é um entrave. Mas se ela é um entrave, então a gente tem a obrigação de descobrir qual o novo caminho. É a iniciativa privada, não há dúvida nenhuma. O Juan Pablo fez uma exposição que, no início, a gente vendo gráficos, números, estatísticas, de repente, ele nos pegou de surpresa. Primeira vez que eu vi um gráfico falando da Lucy. Primeira vez, Juan Pablo, colocando emoção num gráfico. Falando em emoção, hoje todos nós sabemos dizer, o pavilhão tem isso, tem aquilo, tal serviço. O pavilhão não tem emoção. O pavilhão precisa ser vestido de atmosfera, de calor humano, porque é uma mídia presencial. Vou passar uma informação para todos aqui, que na semana passada eu participei da UFI, que é a reunião dos CEOs de pavilhões e promotores em Paris, e a Ogilvy fez uma apresentação que me deixou surpreso. O problema de manifestações não é um privilégio nosso. Você vê filmes em todas as grandes cidades, o pessoal pulando nas ruas, arrebentando portas de lojas. Senhores, eu vi uma coisa que me impressionou. Eles pegaram várias ruas onde tem essas manifestações e pintaram nas portas de ferro rosto de crianças. Os manifestantes passavam e não derrubavam essas portas. Eles derrubavam as outras. E todas que tinham algum apelo emocional, elas foram preservadas. O ser humano, essa nova geração que está contestando com toda razão,
ainda tem emoção. E na hora que vê alguma coisa que se identifica com a origem do bicho-homem, ele sabe preservar. Então, professor Marins, você que é um craque em saber interpretar a emoção, eu vi isso que realmente me causou uma surpresa muito, mas muito grande. O Souza comentou a respeito da mudança do Coromoda mais agora, né, Souza? Para o Expo Center Norte. Poit, eu digo uma coisa, o mais importante é que essa feira ainda está na cidade de São Paulo. Eu falo ainda. Nós tivemos sempre um relacionamento com todos os pavilhões, que quando a gente não podia atender algum evento, a gente se comunicava com os outros pavilhões, fazendo com que sempre o evento pudesse ser, primeiro, bem atendido e dentro da cidade de São Paulo. Então, reconhecemos o Anhembi como precursor. Esse é um reconhecimento que jamais deixará de existir. Com o que o Carlos comentou a respeito de outros locais, não há dúvida nenhuma que temos espaço de acordo com as suas vocações. E São Paulo é uma cidade com 42 mil apartamentos, e com alguns mais sendo agora inaugurados. Para se receber um evento acima de 80, 70 mil pessoas, e, quando coincide 2 eventos de porte em pavilhões diferentes, esse número passa de 100 mil pessoas. Então, o destino é São Paulo, porque tem uma infraestrutura suficientemente bem instalada para poder receber uma visitação desse porte. E, como aqui nós temos 5 espaços, diferentemente do que existem nas várias grandes cidades, a coordenação desses calendários é algo que nós, iniciativa privada, temos que saber pensar de uma maneira mais racional. Não falta hotel. O que falta é uma coordenação, dificultada por sermos iniciativa privada, mas com a necessidade de termos essa inteligência para poder fazer uma adequação menor. O próprio Carlos citou a Alemanha. A Alemanha, gente, tem 68 locais de exposição. Precisamente, Carlos, você falou, talvez o tamanho de 1 ou 2 estados, a Alemanha tem 10% do território do nosso querido Brasil. E mais uma informação importante, apesar de ter 10% do tamanho do território, tem 30% a mais de estradas do que tem o Brasil inteiro, 10 vezes mais. E mais, 40% da receita total da Alemanha vem de empresas alemãs instaladas em outros países. Por isso eles são craques em feiras, porque eles sabem vender o país deles, eles sabem estimular. E também outra coisa, eles têm 50% dos expositores da Alemanha são empresas alemãs e os outros 50% de empresas de fora. Então, eles têm um equilíbrio que foi atingido ao longo do tempo. Vamos aterrissar no nosso querido Brasil. Nosso querido Brasil, que a gente sabe que o modelo aqui é um modelo que tem que ser criado por nós. Tanto é que os grandes promotores, Juan Pablo, me corrija se estiver errado no percentual, mas os grandes promotores, mais de 50% das suas receitas advém de feiras feitas não no país de origem. E nós, Brasil, nós estamos na fila, nós estamos ali para nos tornarmos cada vez mais importante dentro desse cenário mundial. Então, com isso, também foi dito que a concorrência é salutar. GL, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Temos espaço para todos. Essa cidade tem 250 mil metros quadrados de área de pavilhão. Düsseldorf tem 210 mil. Orlando tem 200 mil. McCormick Place tem 200 mil.
nós vamos enfiar mais 30 mil e vocês mais 50 mil. Portanto, nós vamos para 300 e poucos mil metros quadrados. Poucas cidades no mundo têm esse tamanho. Hannover, 400 mil metros, e estão destruindo, preste atenção, destruindo 200 mil, porque é mais caro manter 200 mil ocioso do que destinar essa área para alguma outra atividade. Então, o nosso caminho está certo, o nosso modelo tem que ser essencialmente brasileiro. Eu já escrevi uma vez a respeito que nós temos que ter concorrência ou competência. E, na realidade, tem que ser uma concorrência com competência, para não criarmos um mercado predador que será prejudicial a todos. Eu vi passar uma plaquinha aí, que o tempo estava esgotado. Sérgio, eu já tive a oportunidade de acompanhar uma palestra sua falando sobre as feiras, que é uma coisa que você tem em seu DNA, né? Eu acho que isso é muito bacana, onde você começa lá na Alemanha, né, na época das feiras, e hoje também o Juan Pablo mostrou aquela imagem medieval, né, onde as feiras já aconteciam, e você falou, né, Juan, de limpeza, acho que você falou limpeza e segurança, né, que eram dois fatores que naquela época já existia, né, para poder a coisa andar tudo organizado e tudo direitinho, né? O Fernando Beltrame é o presidente da Ecaplan. A Ecaplan, ela realiza um trabalho em relação aos eventos, às feiras de meio ambiente, né, de neutralização de tudo aquilo que é emitido na atmosfera, toda a parte de transformação do material que é desperdiçado nas montagens, enfim, das feiras. Tem muito a ver também com o que a MChecom desenvolve dentro dos pavilhões, e os próprios pavilhões e os promotores também. Fernando, as feiras e os eventos, quais são as diferenças para o trabalho que você desenvolve, de uma para outra, e o que você inova aí nesse setor para que a gente possa aí estar passando para todos os promotores e todo o mercado de eventos aqui presente? Legal, tá. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prometo ser rápido também, porque falam que você não pode concorrer com o almoço, né? Juan, parabéns pela palestra. Eu anotei diversos tópicos aqui que eu chamo a atenção para três deles. Um é a reengenharia na própria gestão dos eventos. Hoje em dia fala-se do Big Data, de analisar os dados, então essa reengenharia na própria gestão, ela é uma grande oportunidade de se incluir e avaliar indicadores ambientais e sociais de um evento. Então, desde a parte de planejamento, a realização e mesmo pós-evento, pode-se acompanhar e avaliar esses dados. No setor industrial, esse tema de reengenharia já acontece bastante. Então, por exemplo, você pega indústrias como a Nokia, no processo de pesquisa e desenvolvimento de um celular, logo, um dos primeiros critérios que eles vão olhar é a reciclabilidade desse celular. Então, quantos por cento desse celular você vai conseguir reciclar? Então, você consegue separar a tela dos outros componentes? Quantos por cento disso? Se ele não tiver uma grande porcentagem de reciclabilidade, esse projeto não vai para frente. Então, esses indicadores, cada vez mais, fazem parte de um processo de pesquisa e implementação de um projeto. Recentemente foi lançada uma norma ISO, a ISO 20121, que é de gestão sustentável de eventos. O ano passado, a ABNT trouxe essa norma aqui para o Brasil. Fiz parte também de alguns processos de debate, de alguns indicadores. Isso, então, mostra também a importância da gestão na parte de eventos. O segundo tópico que eu trago é o impacto ambiental dessas feiras, desses diversos eventos. Temos visto o crescimento desse mercado e uma feira, um evento, proporcionalmente, comparado com uma indústria de bens de consumo, ele impacta bastante o meio ambiente, porque você vê na parte de cenografia, de planejamento, a quantidade de pessoas, de materiais, viagens aéreas, gerador de energia,
O impacto ambiental de tudo isso, às vezes para você realizar um evento de 4 horas, 1 dia, 2 dias, é relativamente grande. Então é importante as empresas começarem a olhar esse impacto ambiental. Só para vocês terem uma ideia, tem alguns estudos que falam que se o planeta inteiro... Hoje já vivemos no cheque especial do planeta. Isto é, a gente consome mais recursos do que o planeta consegue repor. Se todo mundo tivesse o mesmo padrão de consumo que um brasileiro, precisaríamos de aproximadamente 1,3 planeta. Se todo mundo tivesse o padrão de consumo de um americano, precisaríamos de 7 planetas. E hoje nós temos só um planeta. Então, é necessário mudar esse padrão de consumo. Então, para qualquer evento, qualquer atividade, é essencial olhar diversas questões, como a parte de resíduos, reaproveitamento, a parte de emissões de carbono, e hoje também tem se falado muito sobre a água. Então, parou-se de falar um pouco de mobilidade, agora o tema é água. Não sei se vocês têm ideia, hoje, 50% de toda a água consumida na cidade de São Paulo, ela precisa viaja em torno de 100 quilômetros. Então, para a água chegar na nossa casa, ela vem lá de 50% vem de Piracicaba, Jundiaí. Então, é um tema que é importante e a gente tem trabalhado para olhar, reduzir e ver formas de compensar para os eventos. O terceiro e último tema que eu chamo a atenção são os precursores e a legislação. Então, os precursores, hoje, diversas empresas, muitas que já estão aqui, que vão ser premiadas agora no almoço, elas já realizam ações ambientais ou têm buscado implementar ações ambientais, ou vêm estudando. Então, a própria REED, que a gente vem conversando, o BM, a HSM, diversas feiras, espaços de eventos, por exemplo, a gente faz a compensação de carbono do espaço do Hyatt, já faz ações ambientais, agências de eventos. E isso é importante porque as empresas, as agências são formadas por pessoas que têm essa preocupação. E antigamente se falava que as empresas tinham que fazer isso também pela questão da imagem, mas ninguém conseguia comprovar isso, que agregava valor à imagem. E hoje já temos dados que comprovam isso. Então, hoje, um investidor, quando ele olha uma empresa, ele vai olhar não só o balanço dela, não só o lucro dessa empresa, mas também como ela está olhando para o futuro, quantos % ela investe nas questões ambientais e sociais. Isso mostra a saúde da empresa. Tem um dado da Bovespa que mostra, a Bovespa tem o seu índice, tem as diversas empresas que estão na Bovespa e tem o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, específico para algumas empresas que tem os critérios de sustentabilidade da Bovespa. De 2005 a 2012, que foi o prazo do ISE, que foi lançado em 2005, as empresas que fazem parte do ISE tiveram uma valorização, tiveram o dobro da valorização das empresas que estão na Bovespa. Então, hoje já tem números que mostram isso. E, para fechar, a parte de legislação, ela tem caminhado junto com essas empresas. Na cidade de São Paulo, qualquer evento em parque ou praça pública é obrigatória a gestão de resíduos e a neutralização de carbono. Então, qualquer evento na Bienal do Ibirapuera, no auditório do Ibirapuera, em outros eventos, é obrigatório essas ações. E isso tem permeado os espaços de eventos também, que estão começando a criar suas políticas, e a gente tem trabalhado com isso também, para que os espaços tenham suas políticas e para que as empresas também tenham suas políticas de colocar a sua marca num evento que tem essa preocupação. Então, estava basicamente isso, essas mudanças que a gente tem visto e tem feito parte também. Muito obrigado. A importância, Fernando, uma salva de palmas. A importância desse fator não é só a questão da imagem, que nem você disse, né? Muitas empresas adotaram essa parte da sustentabilidade por causa da imagem, mas eu acho que vai muito mais além disso, né? E falando aí desse problema da água, né? A gente passou por um problema aí há 2 semanas atrás, que a gente via aí o esgotamento da água na cidade de São Paulo. Você imagina o que pode ser isso em termos maiores, né? Então, isso até faz parte da área financeira dentro de um evento, de um pavilhão, quando se fala em neutralização, né? Então, isso faz parte. Obrigado, viu, Fernando?
Eu fiz questão que você viesse aqui conosco, porque eu acredito muito no seu trabalho, eu acompanho o seu trabalho, eu acho importante, porque a gente tem aqui o Grupo Coromoda, o Grupo Francal, a própria RID, que já há vários anos já adotaram muitas práticas ambientais dentro das suas feiras, mas hoje a gente tem novas tecnologias, novas formas, e é importante poder passar isso para o mercado. Obrigado. Nós estamos com o nosso tempo um pouco do que esgotado, a gente tem o almoço. Eu vou ter o grande prazer de estar com o professor Marins, o nosso... O professor Marins é quem dá muita sorte para o evento, para o encontro do setor de feiras e eventos. Ele está conosco desde a primeira, segunda edição, né, professor? Então, você acompanha de perto esse setor de feiras, de eventos, você conhece os problemas de infraestrutura do país, e o professor Marins vai voltar daqui a pouco conosco aqui, na abertura do nosso almoço. Ele vai falar aqui por 15 minutos, passar um pouquinho do conhecimento daquilo que ele preparou justamente nesse tema, que é um ano que nós temos aí Copa do Mundo, nós temos eleições, mudanças aí possíveis de governo. Então, para que todos nós possamos saber e ter consciência na hora de votar e o que a gente pode melhorar em termos de encaminhamento político, né, professor? Porque é importante a gente, pelo que foi falado aqui, são os políticos que podem fazer alguma coisa, nós da iniciativa privada fazemos a nossa parte. Mas se tudo ajudar, o país pode vir a melhorar muito, né? Porque potencial para isso nós temos. E agradecer o Juan que fez uma apresentação fantástica aqui. A gente pôde observar diversas coisas que no dia a dia passa despercebido, e você conseguiu colocar isso na sua apresentação. Como disse o Sérgio, o exemplo da Lúcia foi muito bacana, né? Essa coisa da experiência, eu acho que isso é importante, trazer essa experiência. E a gente aqui está procurando justamente isso junto ao mercado. O encontro do setor de feiras e eventos tem esse propósito. Eu queria que você desse a sua finalização do painel, agradecer a todos, ao Eduardo Jung, ao Marcelo Checon, ao Fernando Beltrame, o Souza, o professor Marins, o Damian Timpério e ao Sérgio Pasqualin, aqui conosco. Obrigado. Viu? Muito obrigado, Otávio. Eu gostaria, em nome de todos os panelistas aqui, reforçar o nosso agradecimento ao Grupo Radar, a toda a equipe de apoio, aos patrocinadores por nos dar esse privilégio de estar aqui presentes. Hoje citei o exemplo de uma feira muito bem sucedida, como a feira de Guangzhou, está comemorando agora 115 anos. Então, isso demonstra de que persistência em nosso negócio é uma característica que nós devemos saber manter. Então, fica aqui meu apoio para você, para o grupo. Continue com essa persistência, esse encontro nos faz muito bem, faz muito bem para o setor, e estamos aqui para poder colaborar no que for possível. Eu, pessoalmente, gostaria de reforçar aqui meu compromisso a continuar trabalhando com o setor na UBRAFE, a continuar trabalhando com o setor no Convention Bureau da cidade de São Paulo, a continuar a fazer parte da diretoria do Sindiprom, a abraçar outras associações e outros setores que estão se juntando para poder fazer o setor crescer. E dizer a todos esses meus amigos que estão espalhados aqui na sala, o meu muito obrigado. Muitos de vocês me receberam aqui quando cheguei, falando ainda pior do que hoje, me oportunou, e vocês me abriram suas carreiras, seu espaço, me apoiaram em momentos difíceis, estiveram comigo em decisões muito especiais que tivemos que tomar em nosso negócio. Sem dúvidas, nada do que a RID conseguiu até hoje seria possível sem o trabalho em equipe de muitos dos que nos acompanharam e nos continuam a acompanhar. E fica aqui o meu convite a todos aqueles parceiros que queiram subir-se a essa história de sucesso. A RID tem as portas abertas para discutir parcerias, oportunidades de negócios e continuar a fazer crescer a economia de nosso país. Conte com o Grupo Radar, Juan. Muito obrigado.